O cheiro de lixo e ferrugem tomava o ar. O som de moscas zunindo se misturava ao barulho distante de um trem passando. Gustavo Nogueira, dono de uma das maiores construtoras de Campinas, ajoelhou-se no chão sujo do galpão e sentiu o coração parar por um segundo. Ali, entre sacos rasgados e pedaços de papelão, estava sua mãe, Dona Clarice. O corpo dela tremia, coberto de poeira e com o terço enrolado entre os dedos. O rosto pálido, os lábios ressequidos, mas o olhar ainda tinha vida. Mãe, pelo amor de Deus, o que fizeram com a senhora? A voz dele saía trêmula, quase sem ar. Clarice tentou mover a mão, abriu os olhos devagar e respirou com dificuldade. Os lábios começaram a se mexer, mas a voz era um fio quase inaudível. Gustavo se aproximou desesperado, apoiando uma das mãos no chão sujo e a outra sobre o peito dela. Fala comigo, mãe, por favor. Ela virou o rosto, os olhos marejados, e sussurrou algo muito baixo, perto do ouvido dele. Tão baixo que o vento parecia segurar as palavras para não deixá-las escapar. O que ela disse naquele instante fez o sangue de Gustavo gelar. Ele ficou imóvel, os olhos arregalados, a respiração presa, o corpo inteiro tremendo. Não acreditava no que tinha acabado de ouvir. A mãe tentou sorrir, mas a dor venceu o gesto. Ela fechou os olhos devagar e o silêncio tomou o galpão. Gustavo continuou ajoelhado, o rosto pálido, o coração disparado. As palavras que ela sussurrou ecoavam na mente dele, repetindo-se como um trovão mudo. E naquele exato momento, ele entendeu tudo. Alguns dias antes daquele dia no galpão, a casa dos Nogueira parecia tranquila, pelo menos para quem via de fora. A mansão ficava no Jardim das Palmeiras, bairro nobre de Campinas. Um portão de ferro se abria para uma casa enorme, cercada por jardins bem cuidados e janelas de vidro que refletiam o sol da manhã. Mas dentro daquelas paredes, o clima era outro. Dona Clarice acordava cedo, como sempre. Preparava o café, colocava o pão na mesa, arrumava o bule e deixava tudo pronto. Lorena, por sua vez, descia com o celular na mão e a expressão apressada de quem não tinha tempo para nada, nem paciência para ninguém. A senhora ainda insiste em fazer o café, Dona Clarice? Temos empregados para isso, disse ela sem sequer olhar. Clarice respondeu com calma. Eu gosto de cuidar da minha casa, mesmo que ela não pareça mais minha. Lorena riu, com aquele riso fino que só quem sente desprezo é capaz de ter. A senhora é engraçada. Às vezes parece que esquece que eu sou a esposa do Gustavo agora. Clarice não respondeu. Apenas ajeitou a toalha da mesa e se virou. A dor que sentia nas pernas desde o AVC a obrigava a andar devagar. Mas o que pesava mesmo eram as palavras que precisou engolir durante todos aqueles meses. Naquele instante, Matel entrou na cozinha. Cabelos bagunçados, camiseta branca, um olhar cansado. Bom dia, vó. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Mais ou menos. A casa tá barulhenta e tensa. Lorena ergueu as sobrancelhas e comentou irônica. Tensa? Talvez porque algumas pessoas aqui ainda não entenderam o que é viver em harmonia. Matel apenas revirou os olhos e saiu. Mas antes de ir, passou a mão no ombro da avó e disse baixinho. Não liga pra ela, tá? Eu sei quem a senhora é. Clarice sorriu de leve. Era naquele menino que ela via um pedaço da filha que perdera. A mesma doçura, o mesmo olhar sincero. Lorena observava os dois de longe e aquele carinho a irritava profundamente. O amor entre avó e neto era o espelho de tudo o que ela jamais teria com Gustavo. Verdade. No fim da manhã, Gustavo desceu as escadas apressado, com a pasta de couro na mão e o terno impecável. Lorena, estou indo para São Paulo. Reunião importante. Volto em 2 dias, no máximo. Ela fingiu preocupação. 2 dias? Mas justo agora? A gente mal tem tempo junto, amor. É coisa da empresa, não dá para adiar. Ela suspirou teatralmente e o beijou no rosto. Assim que ele atravessou o portão, o tom dela mudou. 2 dias? Dá para resolver muita coisa em 2 dias.
Clarice, que ouvia da escada, sentiu um calafrio subir pelas costas. Era como se tivesse ouvido a voz do perigo, disfarçada de charme. À tarde, Lorena foi até o escritório do marido, dentro da própria casa. Trancou a porta, ligou o notebook e fez uma videochamada com um homem de terno. Sim, eu já adiantei o valor. O resto vai sair da conta da empresa, mas ele não vai perceber. O relatório fica no nome do João, o melhor amigo dele. Se der errado, a culpa vai ser dele, entendeu? Do outro lado da linha, o homem confirmou. Lorena sorriu, satisfeita, mas não percebeu que Clarice estava parada no corredor, ouvindo. A idosa, apoiada na bengala, sentia o coração acelerar. Ela conhecia aquele tom de voz, sabia o que era mentira e o que era maldade, mas não podia provar nada ainda. Naquela noite, durante o jantar, o clima estava pesado. Gustavo ainda não tinha voltado e Lorena parecia irritada com qualquer coisa que Clarice fizesse. A senhora não acha que está se metendo demais nas coisas da casa? Eu só tento manter o que sempre foi certo. Certo para quem, hein? Pro Gustavo? Ou para sua consciência pesada porque ele casou comigo e não com o fantasma da falecida? Matel, que vinha descendo a escada, parou ao ouvir aquilo. Você está falando da minha mãe? Perguntou com a voz firme. Lorena se virou fingindo surpresa. Eu? Imagina, menino. Você entendeu errado. Clarice respirou fundo. Sabia que se retrucasse o conflito explodiria. E ela não queria mais brigas. Mas algo dentro dela dizia que aquela mulher ia longe demais. Naquela noite, Matel bateu à porta do quarto da avó. Vó, posso dormir aqui? Ela sorriu, ajeitando o cobertor. Claro, meu filho. O que foi? Nada. Só uma sensação ruim. Não confio nela, vó. Nem eu, Matel. Mas o tempo mostra o que a gente não consegue ver. Ela o abraçou e os dois ficaram em silêncio. Lá fora, o vento balançava as árvores, fazendo as janelas rangerem. Dentro da casa, o perigo já estava acordado, esperando apenas o momento certo para agir. Na manhã seguinte à partida de Gustavo para São Paulo, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Clarice acordou cedo, sentou-se na poltrona ao lado da janela e ficou observando o jardim. O vento balançava as folhas da magnólia que ela mesma havia plantado quando o filho ainda era menino. Aquela árvore era o símbolo do que restava de paz ali dentro. Lorena apareceu na porta do quarto com o rosto perfeitamente maquiado. Dormiu bem, dona Clarice? Perguntou com falsa doçura. Tentei. A idade não ajuda muito, pois devia descansar mais. O Gustavo me pediu para cuidar da senhora direitinho. Clarice sabia que na boca de Lorena, cuidar significava exatamente o contrário. Ainda assim, respondeu com o mesmo tom sereno de sempre. Eu não preciso de babá. Lorena sorriu, inclinou a cabeça e saiu, deixando atrás de si o perfume forte que a idosa já associava à encrenca. No andar de baixo, Matel tomava café com expressão inquieta. Vó, a senhora ouviu ontem ela falando com alguém no telefone? Clarice parou, surpresa. Ouvi sim. Por quê? Eu estava passando pelo corredor e escutei umas coisas estranhas. Algo sobre relatório, dinheiro e o tio João. O melhor amigo do seu pai? Sussurrou Clarice. Sim. E ela disse que, se tudo desse certo, o nome dele ia para a lama. O coração de Clarice apertou. Era exatamente o que temia. Ela olhou para o neto, respirou fundo e decidiu. Matel, não fale nada para o seu pai ainda. Eu vou conversar com ela primeiro. À tarde a casa mergulhou num calor abafado. Lorena descia as escadas com o celular na orelha. Já está tudo certo com a transferência. Assim que ele assinar o contrato, o sistema acusa a falha e a culpa cai no João. Sim, perfeito. Depois, some com os extratos antigos. Clarice estava parada no corredor ouvindo tudo. O sangue lhe gelou. Lorena! Chamou, firme. A mulher se virou, assustada por um instante, mas logo recompôs o sorriso. Dona Clarice, a senhora me assustou. O que a senhora pensa que está fazendo com as contas do meu filho? Ah, isso! Trabalho. Coisas que a senhora não entende.
Clarice se aproximou, apoiada na bengala. Eu entendo muito bem o que é mentira. E se o Gustavo descobrir o que ouvi, você não vai ter mais chão para pisar. Por um momento, Lorena perdeu o ar. Depois, disfarçou rindo. A senhora devia descansar. Ficar se metendo em coisa de empresa não faz bem. Não me venha com esse tom, menina. Eu te conheço melhor do que imagina. Lorena deu um passo à frente, encurtando a distância. Pois saiba que, se o Gustavo tiver que escolher entre mim e a senhora, ele fica comigo. E para isso, eu não preciso nem sujar as mãos. Clarice ficou imóvel. A frase ecoou como ameaça. Lorena virou-se e subiu, deixando a idosa com o coração disparado. Horas depois, Mateo encontrou a avó sentada na varanda, pálida. Vó, o que foi? Nada, meu filho, só um cansaço. Mas ele sabia que era medo. Enquanto isso, Lorena ligava para o motorista Roberto, um homem simples que trabalhava havia anos com a família. Preciso que faça um favor. Leva a dona Clarice para dar uma volta amanhã cedo. Diz que o Gustavo pediu. Mas para onde, dona Lorena? Para aquele galpão velho lá na estrada, o da antiga cooperativa. Diz que ele quer mostrar uma coisa. Depois você volta para buscar ela. Roberto hesitou. Mas o lugar está abandonado. Eu sei o que estou fazendo, Roberto. E você também sabe o quanto eu sou grata. A promessa de um envelope gordo bastou para calar o medo. Naquela noite, Clarice rezou segurando o terço de prata, lembrança do marido. Senhor, se for para me provar algo, que seja agora, murmurou. Do outro lado da casa, Lorena bebia vinho enquanto apagava mensagens do celular. O plano estava em marcha. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando ela entrou no quarto da sogra com voz mansa. Dona Clarice, o Gustavo mandou o Roberto te levar para ver uma surpresa. Uma surpresa? Ele disse que a senhora ia gostar. Clarice hesitou, mas a lembrança do filho e a confiança antiga no motorista fizeram com que aceitasse. Minutos depois, o carro cruzava os portões da mansão e seguia pela estrada de terra. Dentro, Clarice segurava o terço com força. Roberto dirigia calado, o rosto tenso. Para onde estamos indo, meu filho? Logo a senhora vai ver. A resposta saiu seca e um nó formou-se na garganta dele. Quando chegaram, o galpão abandonado parecia um cemitério de coisas esquecidas. O cheiro de mofo, o eco das garças sobre o telhado, o vento frio. Roberto a ajudou a descer. Fica aqui um pouquinho, tá? Eu volto já. Mas por quê? Ordem da dona Lorena, quer dizer, do seu filho. Clarice arregalou os olhos. Antes que pudesse reagir, ele fechou a porta de ferro por fora. Do lado de dentro, apenas o som do terço escorregando entre os dedos e o murmúrio trêmulo de uma prece. O relógio marcava 8 da manhã quando Mateo percebeu que a avó não estava em casa. Estranhou, porque dona Clarice nunca saía sem avisar. A mesa do café continuava posta do jeitinho que ela gostava. Bule de porcelana, torradas e o jornal dobrado. Mas a cadeira dela estava vazia. Lorena, você viu minha avó? Perguntou da escada. Ela surgiu da sala, ainda de roupão, tomando café com calma. Saiu cedo com o Roberto. Pra onde? Ah, não sei, querido. Seu pai mandou buscar. Mateo franziu a testa. Meu pai tá em São Paulo, Lorena. Ele mandou mensagem ontem à noite pedindo para ela ver um terreno. Mateo pegou o celular. Nenhuma mensagem do pai. Lorena percebeu o incômodo, mas manteve o sorriso frio. Você é muito desconfiado, menino. Devia relaxar um pouco. Ele não respondeu. Saiu dali sentindo o estômago revirar. Enquanto isso, no galpão, Clarice tentava se manter acordada. O ar estava pesado e o chão frio. Aos poucos, começou a perceber o cheiro de lixo e o som distante de água pingando. Tinha dificuldade para ficar de pé. As pernas tremiam. Alguém me ajuda, por favor. A voz saía fraca, mas insistente. Ela segurava o terço e repetia a mesma frase, como quem busca forças onde já não há. O tempo passou devagar e a claridade foi diminuindo. Clarice tentou se arrastar até a porta, mas tropeçou num saco de plástico e caiu entre os montes de lixo.
ficando imóvel por alguns segundos. Lá fora, o barulho dos carros era distante demais para ouvir. De volta à mansão, Mateu tentou ligar para o motorista. Chamava e ninguém atendia. Ligou para o pai e a ligação caiu na caixa postal. Algo dentro dele dizia que a avó corria perigo. "Lorena, o Roberto não atende!" gritou. Ela deu de ombros. "Deve estar dirigindo. Ou foi comprar pão, sei lá. Você tá muito calma para quem não sabe onde ela tá. E você tá muito nervoso para quem ainda não entendeu que eu mando aqui." A última frase escapou sem querer. Mateu ficou parado, surpreso. Lorena percebeu o erro e tentou consertar. "Quer dizer que eu tô cuidando de tudo. Seu pai confia em mim." Mas a máscara começava a rachar. Horas depois, Gustavo atendeu a ligação do filho. "Pai, a avó sumiu." "Como assim sumiu?" "Lorena disse que o senhor mandou o Roberto levar ela para ver um terreno." "Eu? Que terreno? Então o senhor não sabe de nada?" Do outro lado da linha, Gustavo ficou em silêncio. A respiração dele pesou. "Mateu, me ouve? Fica calmo e não fala nada para Lorena. Eu tô pegando o carro agora e vou para casa." Ele desligou, atordoado. O estômago virou um nó. De repente, todas as pequenas desconfianças voltaram. O dinheiro faltando, o amigo injustiçado, o olhar arrogante da esposa. Ele finalmente começou a ver o que estava diante dele há meses. Enquanto isso, no galpão, o sol começava a baixar. Clarice já não tinha forças. O corpo tremia, os lábios estavam secos. Ela tentou gritar novamente, mas só saiu um sussurro. Lembrou de Gustavo, do neto Mateu, e das palavras que dissera ao marido anos antes. "Se um dia eu sumir, é porque alguém apagou a luz dentro de casa." As lágrimas caíram silenciosas. Ela estava prestes a desmaiar quando ouviu um barulho. Passos. Alguém se aproximava. "Dona Clarice?" Uma voz masculina chamou. Era Roberto. Ele parecia nervoso, o rosto suado. "Pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo no chão?" "Me tira daqui, Roberto." Eu não posso, Dona Clarice." Ele recuou. Ela estendeu a mão, tremendo. "O que a Lorena te prometeu? Dinheiro? E o que o dinheiro vai comprar quando sua alma não tiver paz?" As palavras atingiram em cheio. Roberto se ajoelhou sem saber o que fazer. "Me perdoa. Eu não sabia que ela ia te deixar aqui. Pensei que fosse só para assustar." Clarice respirou com dificuldade. "Então me ajuda e prova que ainda tem coração." Por alguns segundos ele ficou imóvel. Depois, finalmente, tirou o celular do bolso e ligou para Mateu. "Seu Mateu, é o Roberto? Eu sei onde a sua avó tá." Do outro lado, o garoto gritou. "Fala, pelo amor de Deus." "Na Estrada Velha, galpão da cooperativa. Vem rápido." Mateu saiu correndo, sem pensar. Lorena tentou impedir, mas ele gritou. "Sai da minha frente!" Pegou o carro do pai e arrancou, o coração disparado. A estrada parecia interminável. Quando chegou, o céu já estava alaranjado. Mateu entrou gritando o nome da avó. "Ó, Dona Clarice!" Um murmúrio fraco respondeu. "Aqui, meu filho, aqui." Ela estava caída entre os sacos de lixo, com o terço na mão, o rosto sujo e os olhos ainda firmes, vivos. Mateu se ajoelhou e a abraçou. "Quem fez isso, vó? Quem?" Clarice encostou os lábios no ouvido dele e sussurrou algo que o fez congelar. O olhar dele mudou. Era o instante em que o amor virava justiça. O carro de Gustavo freou bruscamente diante do galpão. O som dos pneus cortando a brita ecoou na estrada vazia. Ele saiu apressado, com o paletó nas mãos e o olhar desesperado. Quando entrou, o que viu tirou o ar do peito. Mateu ajoelhado no chão, segurando Clarice entre os braços. O rosto da mãe pálido, o terço caído sobre o lixo. "Mãe!" sussurrou ele cambaleando. Clarice abriu os olhos devagar. "Gustavo, meu Deus, o que fizeram com a senhora?" Mateu se levantou, trêmulo. "Foi ela, pai. Foi a Lorena. A avó me contou tudo." Por um instante, o silêncio pareceu engolir. Gustavo levou as mãos à cabeça, tentando entender. "A Lorena? Isso é impossível."
Ela te ama, mãe. Amar, meu filho, respondeu Clarice com voz fraca. Quem ama não apaga o outro para brilhar sozinho. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele, como um martelo em ferro frio. Matteo ajudou o pai a colocar a idosa no carro, e os três voltaram em silêncio. Durante o caminho, o cheiro do lixo ainda impregnava o ar, como lembrete de que a verdade às vezes fede, mas liberta. Na mansão, Lorena os esperava na varanda sorrindo. Gustavo, que bom que voltou! Exclamou, tentando disfarçar o susto ao ver Clarice nos braços de Matteo. O que aconteceu com ela? Ninguém respondeu. Matteo apenas passou reto, ajudando a avó a se sentar no sofá. Gustavo ficou parado diante da esposa. Quero que me diga agora mesmo o que fez. Ela riu nervosa. Eu não fiz nada. O olhar dele era duro, frio. Então me explica como a minha mãe foi parar num galpão abandonado. Deve ser coisa da cabeça dela. Essa velha vive confusa. Clarice ergueu o rosto, ofendida. Cuidado com o que diz, menina. Quem vive de mentira não pode chamar ninguém de louco. Lorena desviou o olhar incomodada. Vocês estão me acusando de quê? Gustavo deu um passo à frente. De tudo o que você fez desde que entrou nesta casa. Lorena começou a rir, mas era um riso vazio, sem graça. Ah, Gustavo, você acredita mesmo nessas histórias? Olha para ela. Acha que essa mulher é capaz de distinguir o certo do errado? Matteo explodiu. A senhora vai pagar pelo que fez, ouviu? Lorena se virou com os olhos faiscando. Você devia me respeitar. Clarice interrompeu com firmeza. O respeito se ganha, não se impõe. O clima na sala era denso, quase irrespirável. Mas antes que qualquer um dissesse algo, Clarice fechou os olhos e desmaiou. Gustavo correu desesperado. Mãe! Matteo pegou o celular e ligou para o pronto-socorro. Minutos depois, a ambulância chegou e levou Dona Clarice para o hospital. Lorena ficou parada no meio da sala, imóvel, vendo o que restava do controle escorrer pelos dedos. Horas mais tarde, no hospital, Clarice dormia. Os médicos disseram que ela estava fraca, mas fora de perigo. Gustavo sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dela. Me perdoa, mãe. Eu devia ter visto antes. Ela abriu os olhos lentamente. O amor às vezes deixa a gente cego, meu filho. Mas Deus sempre dá um jeito de abrir os olhos. Matteo, encostado na parede, observava o pai em silêncio. Era a primeira vez em muito tempo que via Gustavo chorar. Quando saíram do quarto, Gustavo respirou fundo no corredor. O hospital cheirava a éter e arrependimento. Matteo se aproximou. Pai, o que a gente vai fazer agora? O que for justo. Foi nesse instante que Gustavo lembrou das palavras da mãe, sussurradas lá no galpão. E, de repente, tudo fez sentido. Lorena não apenas humilhou Clarice, ela havia tentado destruir a alma da família e quase conseguiu. Ele olhou para o filho e disse, amanhã tudo muda. E antes da gente continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já confiou tanto em alguém que só descobriu a verdade quando já era tarde demais? Comenta aqui embaixo. Eu adoro ler as histórias de vocês. E me diz também, de qual cidade ou país você está assistindo essa história? É incrível saber até onde minhas histórias chegam. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like e compartilha o vídeo. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam histórias como essa. Na manhã seguinte, o sol mal nascia sobre Campinas quando Gustavo chegou à empresa. Não dormira a noite toda. O rosto refletia cansaço, mas havia algo novo em seu olhar, lucidez. Entrou em sua sala, fechou a porta e respirou fundo. Na tela do computador, os relatórios financeiros que antes pareciam apenas números, agora contavam uma história de traição. Transferências disfarçadas, assinaturas falsificadas, gastos sem justificativa. Tudo levava o mesmo nome, Lorena. Ele se encostou na cadeira e passou as mãos no rosto. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Murmurou. Bateu na mesa com força.
A raiva misturada à culpa subia como fogo por dentro. Lembrou das vezes em que defendeu Lorena diante da mãe, das brigas que provocou, das palavras cruéis que dissera. Cada lembrança era uma ferida aberta. Enquanto isso, na mansão, Lorena andava de um lado para o outro, tensa. O sumiço do marido pela manhã a deixava inquieta. Pegou o celular, tentou ligar, mas ele não atendeu. Ligou para o advogado, depois para o contador. Ninguém sabia de nada. Ele não pode ter descoberto, murmurou nervosa. De repente, ouviu passos no corredor. Matel descia as escadas, o olhar duro. Tá com medo de alguma coisa, Lorena? Ela se virou rapidamente. De você? Nunca. Engraçado, parece. Me respeita, garoto. A senhora não merece nem olhar para minha avó. Quem dirá respeito? Lorena bufou. Ah, vocês dois são iguais. Ela sempre te envenenou contra mim. Matel deu um meio sorriso. Engano seu. Quem me fez te enxergar foi o que você fez com ela. As palavras pesaram no ar. Lorena tentou manter a pose, mas o desespero já transparecia. No hospital, Clarice se recuperava. Dalva, a enfermeira responsável pelo quarto, ajeitou o travesseiro. A senhora tem sorte, viu? Sorte, minha filha, de ainda ter quem lute por você. Muita gente por aí apanha da vida e não tem quem estenda a mão. Clarice sorriu cansada, mas grata. Sabia que a luta ainda não tinha acabado. De repente, a porta se abriu. Era Gustavo. Ele se aproximou, pegou a mão da mãe e disse baixinho: Mãe, eu vi tudo. Tudo? As provas, os desvios, a manipulação. Clarice respirou fundo. E agora, meu filho? Agora eu vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. Olhar para a verdade sem medo. À tarde, Gustavo voltou para casa. Encontrou Lorena na varanda, fumando um cigarro com olhar distante. Fumando de novo? Perguntou, entrando. Ela se virou, forçando um sorriso. Preciso relaxar. Ultimamente essa casa virou um inferno. Ele se aproximou devagar. Inferno ou consciência? Que tipo de pergunta é essa? A do homem que cansou de fingir que não vê. Lorena largou o cigarro e deu um passo para trás. Gustavo, o que você quer dizer? Quero dizer que eu sei. Sei de tudo. O sorriso dela sumiu. De quê? Do dinheiro, das mentiras e do que você fez com a minha mãe. O silêncio que se formou foi sufocante. Ela tentou rir. Isso é ridículo. Ridículo é ter amado alguém que transformou minha casa num campo de guerra. Lorena cruzou os braços, tentando se recompor. E vai fazer o quê? Me denunciar? Eu ainda estou decidindo. Ela aproximou o rosto, provocante. Então decide logo, porque eu não sou mulher de esperar. Gustavo manteve o olhar firme. Eu também não sou homem de fingir mais. Virou as costas e subiu as escadas. Lorena ficou parada, com o peito subindo e descendo rápido. O controle, que sempre fora seu escudo, começava a desmoronar. No andar de cima, Matel esperava o pai. E aí, pai? A verdade já está nas minhas mãos. O senhor vai para a polícia? Ainda não. Por quê? Porque às vezes é melhor deixar o veneno se mostrar antes de cortá-lo. Matel assentiu, entendendo. Eles sabiam que aquela noite não terminaria em paz. Enquanto desciam a escada, Clarice ligou do hospital. A voz dela soava firme, quase profética. Gustavo, não deixa a raiva te cegar. O que se vence com ódio se perde com o tempo. Ele fechou os olhos por um instante. Aquela frase seria o alicerce do que viria a seguir. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam distantes. Dentro da mansão, o silêncio era o prelúdio da tempestade. Lorena olhava pela janela com o olhar sombrio de quem planeja o próximo golpe. Mas dessa vez, não era a única a observar. Gustavo também estava olhando. E agora, os papéis estavam prestes a se inverter. A noite caiu pesada sobre Campinas. O vento fazia as cortinas da sala dançarem, e o som distante de trovões parecia anunciar o que estava por vir. Lorena caminhava de um lado para o outro, inquieta. Tinha bebido mais do que devia, tentando se convencer de que ainda controlava a situação. Mas lá no fundo, sentia o terreno afundar,
Gustavo desceu as escadas com passos firmes. Mateo o seguia logo atrás. A gente precisa conversar, disse ele, encarando a esposa. Lorena riu com desdém. Conversar? Depois de tudo o que vocês me fizeram passar? Gustavo cruzou os braços. O que a gente te fez, Lorena? Cuidar de você? Confiar em você? Ela virou o rosto. Eu só quis o que merecia. Merecia? Mateo interveio. Colocar uma idosa num galpão fétido é o que alguém merece. Lorena se aproximou dele, os olhos cheios de fúria. Você sempre me odiou, garoto. Desde o primeiro dia. Eu só te vi como você realmente é. O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Gustavo respirou fundo, mantendo o tom calmo. Lorena, eu descobri tudo. Os desvios, as mentiras, as chantagens. Ela deu uma risada nervosa. Você não tem provas? Tenho. E não é só de papel. Nesse instante, Mateo colocou o celular sobre a mesa e apertou o play. A gravação começou a tocar. A voz de Lorena soava nítida. Assim que ele assinar o contrato, a culpa vai cair no João. Depois some com os extratos antigos. Ela empalideceu. Onde você conseguiu isso? Eu não consegui. Mateo respondeu firme. O pai conseguiu. Gustavo a encarava sem piscar. Roberto gravou tudo. Ele contou o que você mandou fazer com a minha mãe. O rosto dela perdeu a cor. O disfarce de elegância se desfez. Esse covarde! Ela deu um passo para trás, tropeçando na cadeira. A respiração acelerou. Vocês não entendem. Tudo que eu fiz foi por amor. Amor? Gustavo se aproximou. Isso é amor para você? Fazer minha mãe acreditar que estava ficando louca? Roubar o que não te pertence? As lágrimas começaram a escorrer, mas eram lágrimas de raiva. Eu só queria o que era meu por direito. Direito? Ele repetiu. Direito é o que se conquista com verdade, não com veneno. Mateo observava em silêncio. Era como ver uma máscara derretendo diante dos olhos. Lorena, num último gesto de desespero, agarrou a taça de vinho e a jogou contra a parede. O estilhaço ecoou pelo salão. Vocês me tiraram tudo. Gustavo manteve-se firme. Não, Lorena, você se tirou sozinha. Ela olhou em volta, respirando rápido. Eu dei os melhores anos da minha vida para essa família e destruiu todos os outros, respondeu ele. Nesse momento, a campainha tocou. O som estridente cortou o silêncio. Mateo foi até a porta e abriu. 2 policiais entraram. Lorena congelou. Gustavo, o que é isso? Justiça. Um dos oficiais se aproximou. Senhora Lorena Nogueira, a senhora está sendo detida por tentativa de homicídio e desvio de patrimônio. Ela recuou, tremendo. Não, isso é um engano. Os policiais se aproximaram. Ela olhou para Gustavo desesperada. Você vai deixar que façam isso comigo? Ele respondeu com calma, mas com o olhar firme. Eu já deixei passar muita coisa, Lorena, mas hoje não mais. Ela tentou falar algo, mas a voz sumiu. Quando as algemas fecharam, o barulho do metal pareceu selar o fim de um ciclo. Enquanto era levada, passou por Mateo e o encarou com ódio. Você destruiu a minha vida. Não, respondeu ele. Foi você quem se destruiu quando jogou fora quem te queria bem. As portas se fecharam. Do lado de fora, a sirene soou, misturada ao som da chuva que começava a cair. Gustavo ficou parado, olhando pela janela. Por um instante, não soube se sentia alívio ou tristeza. Mateo se aproximou, devagar. E agora, pai? Agora a gente começa de novo. Ele olhou para o retrato antigo na parede, uma foto de Clarice sorrindo, segurando o pequeno Mateo no colo, e murmurou. Ela sobreviveu. E com ela, a verdade também. 2 dias depois da prisão de Lorena, a mansão dos Nogueira parecia outra. As luzes do jardim voltaram a acender, o ar estava limpo e havia cheiro de café fresco vindo da cozinha. Clarice voltara do hospital mais forte do que todos esperavam. Ainda usava a bengala, mas o olhar estava firme, o mesmo olhar que sustentara aquela família durante anos. Na manhã de domingo, ela caminhou devagar até a varanda. O céu estava aberto
e os pássaros pousavam novamente sobre a magnólia que antes parecia seca. Até você floresceu, minha amiga, murmurou, acariciando o tronco. Mateo apareceu logo atrás, com 2 xícaras de café nas mãos. Cuidado para não se cansar, vó. Cansar? Eu já cansei de sofrer, meu filho. Agora eu quero viver um pouco. Eles riram juntos, e o som daquele riso parecia espantar os fantasmas da casa. Gustavo, observando de longe, sentia o peito apertar. O que via diante de si era mais do que a recuperação da mãe. Era a devolução da própria alma. Mãe, disse ele, aproximando-se, eu não sei se algum dia vou conseguir me perdoar. Clarice segurou a mão dele e respondeu com calma. O perdão não é esquecimento, Gustavo. É lembrança curada. Ele fechou os olhos. Eu falei com a senhora. Falhou sim, mas também aprendeu, e é isso que importa. Mateo se levantou, ajeitou o cobertor sobre as pernas da avó e olhou para o pai. O importante é que agora a gente está junto. Gustavo sorriu, talvez pela primeira vez em muito tempo. Você tem razão, filho. É hora de cuidar do que realmente importa. Mais tarde, dentro da casa, Clarice entrou na cozinha e parou por um instante. Ali, onde um dia reinou o silêncio e o medo, agora havia barulho de vida. A chaleira apitava, o rádio tocava uma música antiga, e o cheiro de pão de queijo, recém-saído do forno, tomava conta do ar. Ela respirou fundo, sentindo o calor da lembrança boa. O mal pode até demorar para ir embora, mas quando vai, leva tudo de ruim junto. Dalva, a empregada, apareceu sorrindo. A senhora tá linda hoje, dona Clarice. Linda nada, minha filha. É só o rosto da gratidão. As 2 riram. Dalva colocou a mesa e Clarice ajudou, insistindo em servir o próprio café. Era o seu jeito de dizer que estava viva, inteira, dona de si novamente. No fim da tarde, Gustavo chamou Mateo para conversar no escritório. Sobre a mesa, um envelope pardo. Isso aqui é para você, disse ele. Mateo abriu e encontrou os documentos da empresa. Pai, o que é isso? A minha parte agora é sua. Quero começar de novo, mas de outro jeito. E a senhora, vó? A casa é dela, respondeu Gustavo. Sempre foi. Mateo tentou argumentar, mas Clarice interrompeu. Não é sobre bens, é sobre o que cada um vai carregar daqui para frente. O resto, o tempo leva. Por um instante, os 3 ficaram em silêncio. O sol se punha atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e dourado. Aquela luz parecia dizer que o pior já havia passado. Quando a noite chegou, Clarice subiu as escadas lentamente. No topo, olhou para trás e viu o filho e o neto conversando. Sorriu. Aquela era a imagem que ela sonhara ver de novo. A família unida, sem medo, sem máscaras, entrou no quarto e se sentou na cama. Pegou o terço que ainda carregava no bolso do vestido e o colocou sobre o criado mudo. Obrigada, meu Deus, por me deixar viver para ver a verdade nascer. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas. A casa, que antes guardava dor, agora respirava leveza. Era como se cada parede tivesse aprendido o som da paz. E pela primeira vez em muito tempo, Clarice adormeceu sorrindo. Os dias passaram devagar depois da tempestade, mas havia algo diferente no ar, como se cada amanhecer apagasse um pouco mais das sombras do passado. Clarice recuperava o brilho no olhar. Mateo, que antes carregava raiva no peito, agora aprendia a olhar o pai com compaixão. E Gustavo, silencioso, buscava entender o que significava recomeçar de verdade. Numa manhã, ele foi até o jardim onde a mãe costumava rezar. As flores haviam desabrochado e o canto dos pássaros preenchia o ar. Sentou-se no banco de madeira e ficou ali por um tempo, olhando o céu. Clarice se aproximou devagar. Posso sentar? Sempre pode, mãe. Ela sorriu e ajeitou o xale sobre os ombros. Sabe, meu filho, quando a gente passa por algo assim, aprende que a justiça de Deus não é feita de gritos, mas de tempo. Eu demorei para enxergar, mãe. Todos nós demoramos para enxergar alguma coisa. Ele olhou para o chão, pensativo. Eu achei que estava construindo uma vida sólida, mas era só aparência.
Às vezes, o amor cega mais do que o ódio, mas Deus sabe o momento certo de abrir os olhos. Por um instante, o silêncio tomou conta do jardim. O vento balançava as folhas, e o som era suave, quase como um sussurro. Clarice pegou a mão do filho. Não se culpe para sempre, Gustavo. A culpa adoece a alma. E o perdão cura? Cura, sim, mas começa quando a gente aceita que errou e decide não repetir. As palavras dela ecoaram fundo. Gustavo respirou fundo e respondeu: eu prometo que vou honrar tudo o que a senhora me ensinou. Ela sorriu. Honre vivendo melhor, não apenas se arrependendo. Naquela mesma tarde, Mateo apareceu com um envelope. Vó, chegou para a senhora. Ela abriu e encontrou uma carta escrita à mão. Reconheceu a letra do motorista, Roberto. Dona Clarice, eu não dormia em paz desde aquele dia. Eu não sabia que a senhora era tão boa, que ajudava até quem falava mal da senhora. Eu fui covarde, mas Deus me deu coragem para contar a verdade. Obrigado por não deixar que o medo vencesse. Clarice respirou fundo, guardou a carta dentro da Bíblia e murmurou: o arrependimento é o primeiro passo para a redenção. Mais tarde, a família se reuniu para jantar. Nada de luxo, nada de taças. Apenas uma mesa simples, comida caseira e risadas leves. Dalva serviu o arroz e o feijão, enquanto Mateo contava piadas antigas. Gustavo, pela primeira vez em muito tempo, ria sem culpa. Clarice observava tudo em silêncio. Em seu rosto havia uma serenidade que vinha de quem já chorou demais. Mãe, disse Gustavo emocionado, a senhora é a razão de eu ainda acreditar em bondade. Não sou eu, meu filho. É o amor. Ele sempre vence, mesmo quando parece derrotado. Quando todos foram dormir, Clarice caminhou até o quarto de Mateo. O neto estava sentado, desenhando algo. Ainda acordado, menino? Tô desenhando a senhora e o pai sorrindo. Ela riu, emocionada. Então desenha Deus ali no canto também, porque foi Ele quem nos deu essa segunda chance. Mateo olhou para ela com ternura. Vó, o que a senhora pensou quando estava lá, caída naquele lugar? Clarice respirou fundo, lembrando-se do frio, do cheiro de lixo, da solidão. Eu pensei que se Deus me deixasse sair dali viva, eu nunca mais deixaria de agradecer pela vida. Mateo sorriu. Então ele ouviu. Sempre ouve, meu filho. A gente é que demora para escutar. Ela o beijou na testa e apagou a luz. O quarto ficou em silêncio, iluminado apenas pela lua que entrava pela janela. Do lado de fora, Gustavo olhava o céu. Pensava em tudo o que viveram, em tudo o que aprenderam. Pegou o terço da mãe e o segurou com força. Obrigado, Senhor, por me permitir reparar o que destruí. O som dos grilos era o único ruído da noite. E naquele instante, ele percebeu. O verdadeiro castigo não é a prisão, é o arrependimento tardio. E a verdadeira libertação é o perdão. Às vezes, a vida tira tudo de nós, dinheiro, status, orgulho, só para mostrar o que realmente importa, a verdade e o amor. O que destrói uma casa nunca é a falta de luxo, é a ausência de coração. E o que salva uma família não é a vingança, mas a coragem de recomeçar. Se essa história te tocou, comenta aqui o que você teria feito no lugar de Gustavo. Já aconteceu de alguém te enganar e mesmo assim você ter escolhido perdoar? Eu quero muito ler a sua história. E se você chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal, porque histórias como essa, de fé, de justiça e de amor, só continuam vivas com o seu apoio. Obrigado por assistir e nunca se esqueça, a verdade pode cair, mas ela sempre se levanta.